Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o CADIF, o fundo de infra da Kinea. Vamos ver como é que ele tá, dar uma atualizada e comentar alguns pontos, né? Tem vários pontos que eu quero comentar com vocês. O primeiro sobre os dividendos desse cara, né? O primeiro ponto, né? Isso aí ainda é uma dúvida grande do mercado. E tem outros dois pontos que eu quero comentar a respeito. Ele até comentou sobre Americanas, cenário macro. O relatório foi bem completo, sabe? Eu gostei bastante do comentário e tal. Enfim, esse aqui é um fundo de investimento em infraestrutura, não é fundo de CRI, é diferente, outra pegada, mas é assim, a gente tem existe uma certa proximidade entre os produtos, por ser crédito e tal, mas são bem diferentes, né? Na essência eles são bem diferentes. Mas de toda forma, a gente vai dar uma olhada aqui nele e atualizar vocês. Então vamos lá. São 33 emissões, sendo o grosso deles em crédito AAA, né? A gente sabe aí, a maioria dos fundos de infra foca só em operações de nível legal. Aqui ele faz um comentário, começa falando sobre a distribuição, e esse é o primeiro ponto, né? O primeiro, digamos, pênalti, entre aspas, né, que ele pagou em 45, sendo 68 juros reais, que vai vir qualquer mês, dependente do que acontecer, né, grosso modo, 50 centavos que vem referente à inflação. E aí, se a gente olhar isso, dá aí 1,25, e ele pagou 1,45. Então, os outros 20 centavos vieram aí do saldo de lucros acumulados que esse fundo tem. Então, se a gente vê, ele ainda continua usando, né, de certa forma, bem menos do que antes, mas ainda continua usando reservas, e isso é um ponto que está deixando, pelo menos as pessoas que conversam, ressabiado só pela precificação correta do fundo, porque a gente consegue ver aqui, ó, ele está sendo negociado a 129, patrimonial 125, certo? E a gente tem que ver essa questão, como é que vai ficar, que não é sustentável, né? E eu já até conversei com o pessoal daqui, eles não vão ficar fazendo esse tipo de movimento de forma contínua, né? Não é sustentável isso, mas vamos ver como é que vai ser essa questão toda, os próximos meses e tudo. Eu quero ter uma ideia, né? Eu já falei com vocês, enquanto esse fundo não estacionar no patamar de distribuição, eu ainda não consigo precificar ele da melhor forma possível para saber, né? Mas de toda forma, foi um bom dividendo e tal. Mesmo pagando 1,25, estaria um dividendo assim, excelente, né? Claro, é 1% ao mês e tal, um pouquinho, né, em relação ao patrimonial, 1% ao mês e tal. O mercado tá pedindo um pouco mais. Mas de toda forma, é um bom dividendo. Considerando fundo, high grade, etc. Cara, tá bom, né? Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre o mês aí. Eu vou pegar bastante esse comentário, que foi bem interessante tudo que eles falaram, né? Janeiro, mais um movimento de inclinação da curva de juros, a gente sabe aí como é que tá. Olha que curioso, as taxas dos títulos de vencimento mais curtos, né, 2026, caíram, enquanto a partir dos vencimentos mais longos subiram. Esse movimento reflete a postura mais conservadora dos investidores, com o modelo sinalizado pelo atual governo para lidar com a dívida pública. Ele comenta sobre a questão da Americanas, a gente viu no relatório do Juro 11, impactou o mercado de debêntures como um todo, mesmo o fundo não tendo Americanas, né? O juro que o diga, né? No valor de R$125, a carteira dele dá uma média de PCA mais 7,25. Como eu falei, uma pegada bem high grade e tal, bem defensivona. Esse fundo tentou fazer uma emissão, uma oferta pública, acabou que não foi, foi bem na época da deflação, a cota caiu, não sei o quê, mas de toda forma, a gente fica, eu tô bem curioso para ver, né, no futuro, se ele conseguir fazer uma emissão. Eu nem olhei o preço, pra falar pra vocês, eu nem olhei o preço de mercado antes de gravar, mas tipo assim, se tiver 129 a cota 125 e ele realizar uma emissão, cara, fica também tranquilo, né? Passa até que passa. Cenário de mercado e renda fixa. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente teve bons dados, né? O que fez até que o Fed vai desacelerar. A gente viu esse relatório só no dia 2, então foi antes da reunião, mas de toda forma subiu só 0,25 e tal. O mercado deu uma animada com isso. Já no Brasil, o cenário é o inverso, né? O mercado está bem mais cauteloso, com várias incertezas, né? Incerteza. Questão do déficit vai para um nível muito elevado, a nível pensando no Brasil. Questão daquela briga que está tendo, né, contra o governo versus Banco Central, isso aí também tá jogando um pouco, o mercado está ficando meio ressabiado com isso. Mudança de meta da inflação, né, alteração da política de preço da Petrobras,
aumento da isenção da tabela de imposto de renda, isso aqui por conta de aumento de gasto e tal, né? E financiamento do BNDES para obras da América Latina, né? Enquanto isso, lá o cidadão não tem esgoto e tal, né? O brasileiro, mas vão mandar dinheiro para fora. Pois é, né, galera? Vamos falar do evento das lojas americanas. Ele coloca: nenhum dos fundos de investimento da QDE tinham participação em lojas americanas. Porém, mesmo sem ter exposição ao grupo, acreditamos que um breve comentário sobre o evento. Aí ele comenta americanas e tudo mais, dá uma breve descrição do que aconteceu, e ele coloca: os preços das ações, debêntures e bônus da empresa desabaram e passaram a refletir a probabilidade de devale de default, de calote, né? E aí, quais são as implicações para o mercado de crédito? Primeiro ponto: interrupção no fluxo de aplicações nos fundos de crédito e renda fixa. Vocês viram um monte de fundo aí, fundo do Nubank que deu merda, enfim, galera, a gente já tá num momento onde o pessoal não tá botando muito dinheiro, né? Mas tá muito mais no momento contrário, o pessoal metendo resgate nos fundos e tudo mais e tal. E aí você vê, o pessoal vê um evento desse, imagina um cara que tá lá no Nubank e tal, vê isso acontecendo, o cara não coloca mais dinheiro nesses fundos, né? Então é esse ponto. Outro impacto: elevação dos prêmios e, consequentemente, taxa dos ativos de crédito, as debêntures indexadas ao CDI. E por conta do aumento da cautela. Né? Todo mundo viu, querendo ou não, ninguém imaginava, né? Americanas é uma empresa, pelo menos era, né? Uma empresa que todo mundo olhava e não falava nada, né? É varejista, tá, mas ninguém falava nada. Ela era AAA, a classificação das debêntures dela. E do dia pra noite, virou pó. Literalmente a debênture virou pó, né? Complicado. Aí ele coloca, né? Comparativamente, o movimento de elevação das taxas das debêntures que vimos no segundo trimestre de 22 por conta da pandemia é de natureza bem diferente do que estão vendo agora. No caso da pandemia, esse problema sistêmico e tal. O evento causado pela Americanas parece ser uma deficiência específica da empresa, né? Então eles não conseguem enxergar um problema de uma crise de crédito no Brasil. A maior preocupação, entre aspas, seria com o elevado volume de resgate, né? E aí vai dar uma onda de venda, tudo caindo e tal. Esse é o ponto. Mas, cara, é complicado, né? Impactou bastante o mercado de debêntures, esse rolo da Americana. A gente viu lá no Juro 11, o relatório do Juro 11, acho que ficou bem mais claro do relatório do Juro 11, ficou bem confuso a explicação, mas foi basicamente isso, aumentou demais o prêmio de risco, o mercado olhou e falou: cara, peraí, né? E aí, aumentando o prêmio de risco, diminui o resultado do fundo, isso no caso do Juro 11 lá. Enfim, Light, tivemos um evento na Light também, que no fundo também não tem participação em Light, mas o que aconteceu? A Light, para quem conhece, é uma concessionária de energia lá no Rio, né? O pessoal que é do Rio pode deixar aí um comentário sincero se gosta ou não do serviço da Light, mas ele coloca aqui, né, que divulgaram um fato relevante, que eles contrataram uma empresa aí de finanças para assessorar a companhia, e aí o pessoal interpretaram, né, que essa contratação foi motivada por dificuldades que a companhia poderá ter em renovar o seu endividamento frente ao vencimento do prazo das concessões. Você sabe que essas empresas de concessão, os caras estão sempre com um cachorro correndo atrás do rabo, né? Eles não podem parar, que senão a casa cai. O grupo tem 15 emissões de debêntures, 2 bônus de 400 milhões de dólares e 200 milhões de dólares no mercado nacional e outras dívidas, que totalizam 10 bi. Imagina se dá merda na Light. Já deu merda na Americanas, dá merda na Light também. Aí o mercado já vai ficar tipo: opa, peraí, né? Alto lá, vamos ver o que tá acontecendo. Seguindo, novos investimentos. Para fevereiro deve ter uma nova debenture que vai entrar. Eles estão sempre comprando. Vocês veem como é que os caras têm uma estratégia ativa de sempre tá botando coisa nova dentro do fundo, né? Eles não se acomodam. E isso aqui é o caminho, viu, galera? Fundo de crédito é essa mexeção mesmo. Toda hora lá compra, vende, não sei o que, faz um ganho de capital ali, bota outra emissão para cá. As taxas subiram, pô, vamos fazer, vende essa ali, compra essa aqui de taxa mais elevada, de risco menor. Então, é o que eu falo sempre de reciclagem que eles fazem, né? Não tem nem o que falar. Aqui a taxa da marcação a mercado do fundo, né? IPCA mais 8,15, descontado os custos, vai dar aquele IPCA mais 7 e os quebradinhos que a gente viu, né? Aqui as operações a gente já conhece, né? É um fundo muito focado em energia, transmissão, geração e geração solar e eólica, é o foco dele, a gente sabe que energia não tem nem o que falar. Aqui os dividendos, quando ele pagava semestral lá no passado, quando ele era só para investidor em geral, aí ele virou para investidor geral, não, investidor qualificado. Quando virou para investidor em geral, começou a pagar de forma mensal aí. E, cara, é assim, olhando
grosso modo, o dividendo dele é mais ou menos 1,20. 1,20, olha o tanto de 1,20 que tem. Eu meio que precifico ele em base de 1,20. É mais ou menos o que eu uso. Mas, de toda forma, como ele vem utilizando essas reservas e tal, cria-se essa dúvida só em relação à precificação. O resto, galera, do fundo e tal, eu conversei com eles, não é uma coisa que eles vão fazer ad eterno, né? Não é uma coisa ad eterno, mas estão usando aí, o fundo tem de maneira bem pontual e específica. De toda maneira, a gente consegue ver aqui o ano de 22 dele foi um ano excelente, excelente. Claro, teve essa, início do ano, teve essa questão forte da inflação gerada pela guerra na Ucrânia, mas depois teve a deflação, mas até que ele passou bem pela deflação lá. O pior rendimento foi uns 70 centavos, depois, claro, ele utilizou reservas e tal, mas assim, passou super bem, né? Passou super bem, se a gente olhar mesmo. A liquidez é boa, tem nem o que falar. Rentabilidade desde o início, é um fundo relativamente novo assim, né? Médio, meia idade, né? Começou lá em abril de 17 e tal. E aqui as debêntures, cara, eu acho esse setor, eu acho esse tipo de fundo maravilhoso, adoro essa pegada de infraestrutura e tal. Acho bem interessante. E tem espaço demais na carteira de todo mundo um fundo como esse aqui, né? Já falei isso com vocês. Vai investir em crédito, né? Eu quero fazer minha carteira de papel e tal. Não deixe de ter agro, CRI e infra. Você tem 3 opções, cara, de fundos de crédito totalmente descorrelacionados. Tem os 3. Ah, mas agro é novo. Não vou, né? Tem um pessoal que uns analistas que fica, não vou falar de agro porque agro é novo, tal, não sei o quê. Vou esperar de fora para ver, galera. Pelo amor de Deus, né? Vamos investir direito aí, vamos. Beleza, é novo, tem seus riscos e tal, mas eu sei que vocês também sentem isso. Você já tentou estudar um fundo de fora? Você estuda, lê todos os relatórios e tal, não sei o quê. Pega 100 pila do seu dinheiro, 100zão, compra uma cota. Seu estudo muda, porque você tá dentro, é seu dinheiro, sua bunda tá na janela. Então, assim, eu acho que é aquela coisa, skin the game, não dá pra eu falar, por exemplo, eu falar de agro sem ter agro na carteira. Eu tenho agro, tô tranquilo, vambora. Infra, tenho CRI. Tem que estar, velho. Eu sinto isso, mesmo comigo é assim, por mais que eu estudo todos os fundos e tal, não sei o quê, os fundos que eu tenho dinheiro aplicado, parece que é outro estudo, parece que é outra visão quando você vai ver o relatório, né? É diferente, não sei, acho que vocês devem assistir isso também, né? Enfim, galera, fica aí o relatório do Cadif, relatório bem completão esse mês, comentou bastante várias coisas, e pensando, mesmo tirando as reservas, ele tá pagando um dividendo legal, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!